Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 2 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia e você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação, a sua mensagem, um elogio, uma crítica construtiva que a gente conversa. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos para a Implantação da Escola Cívico-Militar em Campinas se reúne e debate os desafios da educação pós-pandemia. Projeto de lei do vereador Paulo Gaspar proíbe a instituição de bônus, gratificações e prêmios pagos a servidores públicos vinculados à aplicação de multas e penalidades por infrações de trânsito. E no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série B, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta vence Brusque e chega à 7ª colocação. Hora de falar sobre emprego aqui no Câmara Notícia e hoje é direcionado para vocês, artistas de Campinas e região, porque o Hopi Hari está atrás de talentos. Confira as oportunidades. As oportunidades são voltadas para artistas de diferentes áreas. Todos vão atuar na Hora do Horror 2022. São 150 vagas de trabalho para caracterizadores, atores, artistas, performáticos, cantores e bailarinos. O processo de seleção vai acontecer em Campinas no dia 9 de maio, na Tadoma Escola de Artes Cênicas, a partir das 9 horas da manhã. Os requisitos para ocupar algumas das funções são formação na área pretendida ou tempo comprovado de atuação nela, experiência em espetáculos de teatro, dança, eventos, performances de improviso ou eventos de horror. É preciso também possuir o registro profissional ou autorização do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo e o cadastro como pessoa jurídica, microempreendedor individual. A preferência é de candidatos que residam em cidades da região metropolitana de Campinas, além de Jundiaí e Louveira. A Tadoma Escola de Artes Cênicas fica na Rua Francisco Otaviano, 870, Jardim Chapadão. Mais informações pelo e-mail audiçõesartistas@hopiharicorp.com.br. Lembrando que se você acessar o cepat.campinas.sp.gov.br, você também confere as vagas que estão disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Nesta segunda-feira são 177 vagas, então se você entrar no site do Cepat Campinas, você tem acesso a cada uma dessas vagas e com todos os requisitos, nível de escolaridade, onde fica a empresa e também o salário. Olha só, a Prefeitura de Campinas anunciou o início da Operação Estiagem 2022 e novas tecnologias serão utilizadas. Começou oficialmente ontem a Operação Estiagem 2022. A edição, que vai até o dia 30 de setembro, terá como destaque a formação de comunidades resilientes com o projeto piloto na área de proteção ambiental. Também está prevista a atualização da Lei das Queimadas. Na última sexta-feira, secretários municipais, representantes da PM, da Guarda Municipal e o diretor da Defesa Civil participaram do evento, em que foi anunciado o início da operação. A Operação Estiagem ela tem início agora no dia 1º de maio, ela se estenderá até o dia 30 de setembro. Haverá uma resolução também da Casa Militar do Estado de São Paulo, também instituindo nas 20 cidades aqui da região metropolitana de Campinas essa mesma operação. Essa operação ela consta de um monitoramento 24 horas dos índices de umidade relativa do ar, da integração com o Corpo de Bombeiros e com as demais secretarias municipais. E nós temos uma preocupação muito grande com o agravamento aos problemas de saúde pública. As queimadas elas têm trazido uma preocupação excessiva e que está causando uma preocupação. Já foi durante a Covid,
mas nós não entendemos que as questões respiratórias ainda nós estamos observando que ela está se mantendo, e isso é um fator que nos preocupa muito. Nós também iniciamos um trabalho agora que nós chamamos de vistoria na área de entorno do aeroporto de Viracopos, principalmente na localização de animais, às vezes que estão mortos, e isso atrai pássaros, e o pássaro pode trazer incidente aeronáutico. Então hoje nós já começamos esse tipo de atividade e vamos ampliar essa questão dos treinamentos com a brigada comunitária. Isso vai estar sendo feito. Durante a operação, a Defesa Civil acompanha os índices de baixa umidade relativa do ar e a previsão meteorológica. Esse período, tradicionalmente, ele é um período preocupante. O pior mês para nós será o mês de julho e o mês de agosto. Tradicionalmente, o mês de agosto, tudo que tem para queimar, queima. É tudo seco. Nós tivemos um período de chuva, a vegetação cresce, então dos 2 meses a gente consegue se segurar. Depois, agosto, nós vamos ter uma situação bastante grave. Então nós vamos ter que iniciar um processo de conscientização com a comunidade, de preparo da comunidade, porque agosto vai acontecer focos de incêndio bastante significativos. Qual é a nossa grande preocupação? As áreas de proteção ambiental. As áreas de APA, principalmente a APA Campinas e a APA Campo Grande, que são APAs que já são patrimônio para a sociedade. E nós temos uma outra preocupação, nós vamos ter um treinamento, inclusive, em conjunto com outras cidades, porque nós estamos preocupados, às vezes o incêndio ele começa na região de Itatiba e Morungaba, e pode expandir para Campinas ou também pode acontecer de forma inversa. Então nós estaremos fazendo capacitação conjunta com esses outros órgãos também, para que nós possamos ter uma ação conjunta. O diretor da Defesa Civil, que concedeu entrevista coletiva na Prefeitura, disse quais são as principais preocupações neste período. Nós temos observado 3 questões que são básicas. A primeira é isso que foi dito, né, que é a questão de uma bituca de cigarro, que é uma coisa isolada, a pessoa acaba afetando todo o meio ambiente. A questão dos balões. Os balões são uma grande preocupação e não tem mais período mais de festa junina, ele é o ano inteiro. E por quê? Se você cair um balão numa vegetação como a Mata Santa Genebra, nós vamos ter incêndio de copa em cima das árvores. E é muito difícil o combate. E a terceira questão é a limpeza de terreno. A gente tem observado que, principalmente nos finais de semana, as pessoas fazem limpeza de terreno e acabam ateando fogo. Então são 3 questões básicas e que não adianta só multa, não adianta só, é uma questão de conscientização. Para questões dos balões, nós orientamos que as pessoas façam a denúncia no 181. Ele é um crime ambiental e as pessoas podem denunciar por ser um crime. E mais do que isso, quem normalmente tem a questão armazenamento de balões, ele armazena fogos de artifício. Então as pessoas devem denunciar porque isso é uma situação bastante séria, grave para toda a nossa coletividade, até para o polo petroquímico de Paulínia. Também foi anunciado o uso de novas tecnologias. Nós estamos usando o sistema do Sigel, que é essa ferramenta de monitoramento de aves silvestres, e isso tem 2 aspectos. A questão, às vezes, num grande incêndio, você pode ter animais que estão mortos, e você tem um registro disso, e a outra também de alguma infecção, de algum vírus que pode estar circulando através de morte de alguns animais. A questão de satélite, nós vamos continuar usando o sistema de monitoramento por satélite todos os dias, e também as vistorias com drone. Nós estamos atualmente com 6 drones para fazer esse suporte também de apoio à parte de tecnologia. A Sanasa vai interromper o fornecimento de água amanhã, na terça-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, no bairro Cidade Universitária, para realizar o serviço de capeamento de redes. Então, moradores do bairro, façam a reserva no dia de hoje para não terem problemas amanhã. Olha só, está funcionando desde o dia 18 de abril o novo Poupa Tempo digital aqui em Campinas. O espaço fica no prédio da Prefeitura, com quase 200 serviços oferecidos. Nos totens disponibilizados pelo novo Poupa Tempo digital, é possível emitir documentos na hora e solicitar outros para serem retirados depois,
São quase 200 serviços oferecidos. Todos os serviços dos canais digitais, né? Aqui, na verdade, é o primeiro posto no estado que ele é inaugurado no formato 100% digital. E eles vão ser focados nos serviços digitais que o cidadão não tem a necessidade de ir presencialmente no Poupa Tempo. Então, assim, diversos serviços online, né? Tem mais de 197 serviços disponíveis ao alcance do cidadão, dentre eles os mais comuns, a renovação da CNH, transferência de veículos, na parte da Secretaria de Segurança Pública, o atestado de antecedentes criminais, tem os serviços de consulta, de pontuação, prontuário, de propriedade de veículo. Então, todos esses serviços, entre outros, estão disponíveis online. E a intenção é que o cidadão que tenha uma dificuldade no acesso desse serviço possa vir aqui e, com o auxílio dos nossos orientadores, entenda o mecanismo, como que funciona, como que ele vai fazer para ter acesso, para que ele aprenda a utilizar essa ferramenta, mais essa ferramenta que o governo está disponibilizando para eles. O único serviço que não é oferecido no novo posto é a emissão de RG, que precisa da foto do cidadão. Todos os demais que exijam um prazo para ficarem prontos podem ser acompanhados pelo próprio usuário, pelo aplicativo ou pelo portal do Poupa Tempo. Ele também tem como no próprio canal digital acompanhar esse serviço. E aí ele vai fazendo acompanhamento, conforme for tendo alguma divergência, alguma pendência, ele também consegue ter essa informação. E aí cabe a ele corrigir, reenviar essa documentação e fazer esse acompanhamento. O posto funciona das 9 às 17 horas de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 horas aos sábados. Não é necessário realizar agendamento. Anote o endereço, fica no piso térreo da Prefeitura de Campinas, ao lado da Rua Benjamin Constant, número 1633. Vamos falar sobre saúde agora, porque no último sábado, no dia D de vacinação aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde vacinou 7.166 pessoas contra a gripe, 4.767 doses contra a Covid-19 e 3.668 para a prevenção do sarampo. Então, no total, foram 15.601 pessoas imunizadas contra essas 3 doenças. E a Prefeitura ela divulgou um balanço sobre as doses aplicadas em relação à Covid-19 no município. Então, já está aqui na minha tela. Então, olha só, no total de vacinas aplicadas, 2.744.712 doses, e aí separadas. De primeira dose, 1.049.016 pessoas já receberam a primeira dose. Na segunda dose, 1.215 pessoas. Total de dose única, 33.684 doses. E naquela dose adicional. Então, se você já recebeu a primeira dose, a segunda dose há pelo menos 4 meses, você está apto a receber essa dose adicional no município de Campinas, com 659.237 pessoas que já se imunizaram. Aqui, ó, porcentagem de população infantil, então de 5 a 11 anos com a primeira dose, 55,4%. De população adolescente, 12 a 17 anos com a primeira dose, 73,3%. E da população adulta, acima dos 18 anos, com a primeira e segunda dose ou com a dose única, 96,5%. E da população infantil, de 5 a 11 anos, com a primeira e segunda dose, então com aquela dose completa, apenas 38,5%. Da população adolescente, com as 2 doses, o número já sobe para 64,3%. A gente sempre lembra aqui, vacina.campinas.sp.gov.br, para você poder ter todas as informações em relação à vacinação contra a Covid-19. Hora das notícias do Legislativo. Na última sexta-feira, a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a implantação da Escola Cívico-Militar em Campinas,
debateu a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar. O vereador Major Jaime, presidente da Comissão Especial de Estudos, que analisa a possibilidade de implantar em Campinas uma escola cívico-militar, conduziu o trabalho do grupo na última semana. O tema foi a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar. E esse fato foi muito relevante aqui nos meses iniciais do ano, que é justamente após pandemia e também a questão dos cuidados, né, das crianças com necessidades especiais. Então, por isso que nós estamos realizando hoje com esse foco, que também tem a ver com a questão que nós falamos da implantação da escola, porque a gente também espera que a gente possa ter uma escola que seja inclusiva, que tenha, né, e que possa minimizar alguns efeitos que, de repente, possam ter aparecido nesse momento que nós tivemos. Então, uma mãe foi convidada para debater e relatou a situação dela e do filho. Tenho um filho com 13 anos na escola municipal. Ele está lá desde o 2º ano. Hoje ele faz o 9º ano, né? Ele tem síndrome de Down e autismo. Então, a dificuldade na escola hoje é imensa. O diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Campinas também participou da reunião. Uma discussão bastante interessante com as diretorias de ensino. Eu acho que essa temática é uma temática que precisa ganhar espaço no debate para que a gente consiga pensar novas maneiras para poder atender as crianças e garantir as necessidades de aprendizagem de todas as crianças, né? Participaram ainda do encontro os vereadores Eduardo Magoga e Débora Palermo. A educação é a base de qualquer nação e do desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, eu acredito que eu tenho que estudar mais sobre o assunto, tenho que conhecer mais a área da educação, e eu quero contribuir mais, eu quero poder ajudar essa área, que a gente possa ter todas as pessoas aí atendidas, né, da melhor maneira possível, que a gente possa ter como educação, assim, algo exemplar, e não uma dificuldade, algo que foi criado e que não está caminhando muito bem. Então, é essa a demanda que nós temos, e por isso que eu me dedico, né, mais à educação do que até com a minha área, que já é algo que eu já tenho e trago, né, na minha vida. Também na sexta-feira, a Subcomissão de Direitos Humanos se reuniu pela 3ª vez e discutiu sobre educação e cultura. Confira como foi. A pauta da 3ª reunião da Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara de Campinas foi Educação e Cultura em Direitos Humanos. Quem preside os trabalhos é a vereadora Paola Miguel. Quero dizer, né, que a educação e a cultura são direitos garantidos na nossa Constituição. E também, né, desde a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, quando ainda era chamado Direitos do Homem, em 1948, a gente já tinha garantido a cultura como sendo um direito humano. E na Declaração Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que antecede, né, a Declaração Universal, né, ela trazia no seu tema, né, o texto da cultura. É dever do homem exercer, manter e estimular a cultura para todos os meios ao seu redor, porque a cultura é a mais elevada expressão social e histórica do espírito. Adelino Francisco de Oliveira, pesquisador e professor do Instituto Federal de São Paulo, foi um dos convidados da reunião. E ressaltar a importância desse debate, né, do ponto de vista não só acadêmico, mas efetivamente na construção de uma outra realidade social. O Programa dos Direitos Humanos, ele tem uma radicalidade e ele aponta para a construção de uma sociedade muito diversa, da lógica capitalista neoliberal. Os direitos humanos nos desafia a uma sociedade profundamente includente, aberta a toda a diversidade, uma sociedade que supere o binômio exploração e opressão. Eu acho que esse é um ponto fundamental para pensarmos, inclusive, o papel da educação e da cultura.
Também esteve presente a professora Ana Muti, pesquisadora da Unicamp. É impossível falar de direitos humanos sem falar na educação, né? São duas coisas completamente indissociáveis. Não dá para a gente falar em direitos se a gente não tiver escolas em que esses direitos humanos, além de serem respeitados, eles sejam ensinados, trabalhados, discutidos. Então, acho que a gente é o primeiro princípio que a gente parte. Uma sociedade em que a escola não tem essa participação nessa construção de uma sociedade em que os direitos humanos são respeitados, é uma sociedade fadada ao fracasso, ao fascismo, a tudo de ruim que a gente pode ter. A reunião contou ainda com outros pesquisadores e representantes de universidades e coletivos sociais. Passou por vários temas, como a luta contra o racismo e o preconceito de gênero na sociedade. E essa luta é nossa, né, de todas, todos e todes, que acreditam na transformação de uma sociedade justa, igualitária, antirracista, onde a educação, a cultura, o lazer seja de fato para todos que estão, né, aqui compartilhando e criando, né, e transformando a nossa sociedade. Foi protocolado aqui na Câmara um projeto de lei que proíbe a instituição de bônus, gratificações e prêmios pagos a servidores públicos vinculados à aplicação de multas e penalidades por infrações de trânsito. O vereador Paulo Gaspar apresentou na Câmara um projeto de lei que visa proibir pagamento de bônus, gratificações e prêmios a servidores da INDEC que estão vinculados à aplicação de multas de trânsito na cidade. O parlamentar explicou a proposta. Foi inspirado numa experiência no Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes baixou uma portaria onde os servidores lá da cidade poderiam ter essa bonificação relacionada às multas. Nós tivemos um vereador lá, o Pedro Duarte, que é do nosso Partido Novo, que também fez esse projeto nesse sentido de coibir esse abuso do prefeito, né? Aqui em Campinas a gente não tem essa informação de que isso já aconteceu, que acontece, a gente acredita que não, mas no sentido de evitar futuramente esse tipo de atitude por parte de um futuro prefeito, coisa assim, ou de um presidente da INDEC futuro. Segundo a INDEC, foram aplicadas em Campinas, de janeiro a março desse ano, 154 mil multas, que resultou em 47 milhões de reais arrecadados, que foram investidos da seguinte forma: 12 milhões em fiscalização, 11 milhões em planejamento, 5 milhões em sinalização e $500 mil em educação de trânsito. Aos próprios servidores hoje que possam eventualmente se sentir ofendidos com um projeto desse, já digo de antemão que no sentido contrário, é de preservar a capacidade deles atuarem de forma técnica e sem precisar desses benefícios para incentivar eles a cumprir a sua função de forma adequada. Então, não é no sentido de criminalizar o servidor público, nada disso, pelo contrário. Ainda de acordo com o vereador, o PLO vai ajudar na transparência. Se a população tem essa ideia, essa falsa ideia de que existe essa possibilidade do servidor estar recebendo, nós temos que afastar essa hipótese. Olha, realmente não existe essa hipótese, é proibido por lei, então assim acaba com essas falsas comentários que existem. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta recebeu o Brusque aqui em Campinas, venceu e subiu na classificação. Aos 15 minutos, Leonaldi tocou para o lateral direito Norberto, que caminhou, cortou para o meio e da intermediária de longe e de perna esquerda acertou esse chute. Que golaço no ângulo! 1-0 Ponte. Aos 21 minutos, por pouco, a Macaca não amplia após cobrança de escanteio, toque de cabeça de Leonaldi para trás e Luca tentou o cantinho, mas Juan Carneiro fez a defesa. O Brusque respondeu logo em seguida com o meio-campista Luiz Antônio, que acertou a trave.
E no rebote, após um chute fraco, Kaique França fez a defesa. No segundo tempo, a Ponte continuou melhor. Danilo Gomes tocou para Luca, que viu Norberto sem marcação. O lateral chutou de primeira, mas parou em Rua Carneiro. Aos 21 minutos, Norberto cobrou o escanteio. Alisson na primeira trave cabeceou forte. O goleiro deu rebote e o artilheiro Luca estava no lugar certo, na hora certa e ampliou 2-0 Ponte. Ainda deu tempo de Chaporã surpreender e acertar essa bola no travessão, por pouco, hein? Mas ficou nisso. Final, Ponte Preta 2, Brusque 0. Vitória importante, né? É a terceira partida consecutiva da Ponte jogando em casa, no Moisés Lucarelli, que não sofre gols. E o artilheiro Luca, mais uma vez, balançando as redes. Então a Ponte sobe na classificação. Neste momento é a 7ª colocada. A Ponte que descansa agora durante toda a semana e se prepara para o derby contra o Guarani, no próximo domingo, 4 horas da tarde, no Brinco de Ouro. E por falar no Bugre, amanhã, terça-feira, tem duelo contra o Náutico, lá em Recife. Então, amanhã, na terça-feira, a gente fala mais sobre este duelo, que ganha uma importância, viu? Porque neste momento, a equipe bugrina está na zona de rebaixamento, então precisa pontuar em Recife amanhã, e aí a gente fala sobre o técnico Daniel Paulista, a provável escalação para este confronto pré-derby. Depois de um fim de semana com o tempo estável, apenas uma garoa, né, na noite de sábado em alguns bairros aqui da cidade de Campinas, mas o sol prevaleceu, né, tanto no sábado quanto no domingo. Hoje o sol aparece durante todo o dia, à tarde, né, aumentou a nebulosidade, mas não deve chover. E amanhã segue essa condição, viu, de tempo ensolarado e também calor. Olha as temperaturas, já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, terça-feira, 3 de maio, mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. A Dança dos Livros na Biblioteca Encantada é o primeiro livro infantil de Débora Figueira. A tia Chispita gostava muito, ama muito os livros e adora a biblioteca. E ela cuidava muito bem dos livros. Quando ela trabalhava, ela deixava os livros em um lugar, mas quando ela voltava no dia seguinte, ela encontrava os livros no outro. Quem é que tirava os livros do lugar? E ela ficou com essa dúvida, intrigada. De repente, ela pensou: eu preciso de ajuda dos meus amiguinhos da floresta. E aí, os amiguinhos ajudaram a tia Chispita a desvendar esse mistério. E adivinha o que eles descobriram? A Biblioteca Pública Infantil Monteiro Lobato recebeu o lançamento da obra Dança dos Livros na Biblioteca Encantada. O livro é da autora campineira Débora Figueira. Uma historinha que traz vários temas para serem trabalhados com as crianças. Dos valores, do respeito, do incentivo à leitura mesmo e principalmente da conexão entre os pais e os filhos. Segundo a autora, a ideia do livro é levar as crianças para um universo que tem ficado esquecido. No mundo de tecnologias que a gente está vivendo, a sociedade está vendo o que está acontecendo, né, com as nossas crianças. O livro é da editora Alfa e Ômega e, com uma narração simples, é destinado para a faixa etária de 4 a 8 anos. E a gente precisa mesmo incentivar a leitura, não deixar só para educadores, mas principalmente pai, mãe, ler para os seus filhos todas as noites. Através da leitura, você está ganhando não só aquele tempo com o seu filho, mas você está ensinando valores, princípios para os seus filhos, para as suas crianças. É muito importante a leitura nos dias de hoje. Deixar um pouco as telas
do computador, do celular, joguinhos de lado e resgatar a literatura. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, na terça-feira, ao meio-dia, com muitas informações aqui da Metrópole de Campinas e, claro, do Legislativo. Até lá. Tchau, tchau.